Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. O programa Ronda da Cidade está começando e hoje nós vamos trazer informações a respeito do coronavírus, ainda mais trazendo para a nossa realidade. Nós temos uma realidade de combate ao coronavírus. Daqui a pouco eu vou falar com um infectologista. Nós vamos saber de informações a respeito desse vírus que tem amedrontado alguns. Será que é motivo para nós estarmos amedrontados? Eu vou trazer informações sobre pessoas que estão sendo acompanhadas na cidade de Linhares e pessoas que foram infectadas pelo vírus. 2 casos confirmados aqui na nossa região. Uma reunião envolvendo pastores evangélicos definiu uma mudança em cultos evangélicos que vão evitar aglomerações. Eu vou trazer essas informações já já. Deixa eu falar com a minha produção. Produção, tudo bem? Bem-vindos. Eu quero agora uma nota que vem da Diocese, que tomou uma decisão importantíssima. Eu vou trazer para você que é católico e que gosta de ir nas missas aqui no município de Linhares, eis uma informação extremamente importante que eu vou ler. Conforme orientações da Secretaria de Saúde do Espírito Santo, a Diocese de Colatina comunica a suspensão de encontros de pastorais, incluindo a catequese de movimentos e serviços em todas as suas 31 paróquias. A medida é preventiva e o objetivo é conter a transmissão do coronavírus. A suspensão é válida a partir desta terça-feira, portanto hoje, e segue até 31 deste mês. Durante o período, recomendamos que as reuniões e os encontros necessários aconteçam sem público e sejam realizadas virtualmente, fazendo bom uso das atuais tecnologias de comunicação. Em Linhares, a suspensão se estende também às celebrações eucarísticas e da palavra até o próximo domingo, já que neste município foram confirmados 2 casos de coronavírus. A orientação adotada em comunhão com a Prefeitura Municipal de Linhares e demais denominações religiosas locais. Podem ser mantidas as missas transmitidas pelos meios de comunicação, desde que não haja participação dos fiéis. Com relação às missas agendadas para acontecerem a partir desta semana nos demais municípios de abrangência da Diocese de Colatina, encaminharemos as devidas orientações até a próxima quinta-feira. Segue a nota dizendo: nunca é demais reforçar a orientação para que as pessoas mantenham a boa higiene das mãos e evitem aglomerações, permanecendo na medida do possível em suas casas. Assim, reforçamos o nosso compromisso com a vida humana, que neste ano é tratada com especial atenção pela campanha da fraternidade, cujo tema é justamente Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso. Unamos-nos à Igreja no mundo, pedindo a Deus, nesse tempo propício de Quaresma, que proteja todos os seus filhos, a fim de que, unidos pela fé, possamos eliminar este mal em comunhão fraterna. Dom Joaquim Vladimir Lopes Dias, bispo da Diocese de Colatina. Então, você que é católico recebeu esta informação, portanto, uma mudança nos eventos que envolvem a Igreja Católica. Daqui a pouco eu vou mostrar foto de uma reunião envolvendo pastores aqui da cidade, que também tomaram decisão importante. É assim que começamos o programa de hoje, no rádio ou na TV, a notícia chega até você. Vou pedir para vocês continuarem interagindo conosco. Tem muitas pessoas perguntando a respeito de coronavírus e coisa e tal, e perguntas que vão poder ser feitas para um infectologista, que vai nos dar informações extremamente importantes. Agora, deixa eu dar uma girada pelo município de Linhares. Nessa história toda de coronavírus, muitos assuntos acabaram passando despercebidos. E não pode, hein? Produção, não podemos fazer isso. Então eu quero trazer informações, inclusive do setor de polícia. No final de semana foram registrados 2 homicídios e tentativas de homicídio na nossa região. As tentativas aconteceram no bairro Interlagos. Eu estou com tudo pronto aí, gente? Daqui a pouco nós vamos trazer? Daqui a pouco nós vamos trazer informações já já. Essas notícias do setor de polícia. Vamos falar sobre os casos, então, que envolvem coronavírus. Muitas decisões importantes foram tomadas em Linhares.
Muitos eventos que iriam acontecer não vão mais acontecer para evitar aglomerações. A ordem agora é evitar aglomerações. Isso acontece pelo Brasil inteiro. O governo do estado tem falado a respeito disso, assim como o prefeito da cidade também recomendando à sociedade. Vamos saber notícias relacionadas ao coronavírus em Linhares. Põe no ar. Vamos agora a um giro de notícias de Linhares em tempos de coronavírus. A Fundação Renova, responsável pela reparação e compensação dos danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, decidiu adotar medidas de prevenção e segurança para a comunidade de Linhares. O objetivo é minimizar as chances de contágio de atingidos, funcionários e parceiros nos territórios em que atua. As equipes de diálogo e de relacionamento institucional deverão reavaliar as reuniões marcadas, prioritariamente as coletivas, e buscar alternativas para manter a interação com o público interessado, assim como o Comitê Interfederativo e as diferentes instâncias de governança. Como precaução, a Fundação adota temporariamente o regime de home office entre os dias 16 e 20 de março para atividades administrativas e estuda alternativas para os casos em que a presença física é indispensável. Os canteiros de obras, como os reassentamentos, continuam funcionando. Agora é oficial. O governo do Espírito Santo decidiu suspender as aulas da rede estadual a partir desta terça-feira. A informação foi dada pelo governador Renato Casagrande no Palácio Anchieta. A decisão foi tomada durante reunião da sala de situação, dentro das ações de prevenção à disseminação do novo coronavírus, o Covid-19. A decisão também se baseou no decreto do estado de emergência em segurança pública no Espírito Santo, já publicado no Diário Oficial. Com a decisão, as escolas permanecem abertas até a próxima sexta-feira, com as presenças de diretores, prestando orientações e adequações necessárias. Já a partir da segunda-feira, dia 23, as unidades estarão fechadas. Ele explicou que a antecipação dos 15 dias das férias escolares de julho, neste momento, visa reduzir o prejuízo do calendário acadêmico. O secretário municipal de saúde de Linhares, Saulo Rodrigues Meirelles, alertou que o momento é de intensificação das medidas de prevenção, depois do anúncio de mais um caso de coronavírus em Linhares. As secretarias de saúde do Espírito Santo e de Linhares confirmaram o registro do segundo caso. Outras 9 pessoas que tiveram contato com um professor da rede pública, o primeiro caso, continuam sendo monitoradas. Saulo Rodrigues salientou que não há motivo para pânico, mesmo com os registros. 35 unidades de saúde estão preparadas para receber casos suspeitos e também o HGL, para casos mais graves, a caso sejam registrados. Como precaução por causa do coronavírus, vários eventos foram cancelados em Linhares. As feiras livres dos bairros Novo Horizonte e Araçá estão suspensas por tempo indeterminado, assim como todos os eventos previstos pela Secretaria Municipal de Agricultura. A retomada das feiras será avisada com antecedência pelos canais oficiais de comunicação da Prefeitura. O Festival de Botecos, tradicional acontecimento na Praça 22 de Agosto, que seria realizado neste ano entre os dias 27 e 29 de março, também está cancelado. Também foram canceladas as competições esportivas com grandes aglomerações, como jogos escolares e a primeira eliminatória do Torneio do Trabalhador. Também estão suspensas todas as atividades com idosos nos centros de referência à assistência social da Prefeitura, assim como os projetos sociais, que têm como público-alvo a terceira idade. A recomendação da Prefeitura é que os idosos evitem sair de suas residências. Gente, olha, muitas pessoas estão mandando mensagens aqui para nós, perguntando algumas coisas que
Tecnicamente eu não vou saber responder, mas eu tenho como vocês vão se eximir de dúvidas. Gente, coloque imagem para mim de onde é que as pessoas vão, a quem vão manter contato, né? Um canal para informações. Coloca para mim aí, eu tenho uma arte que vai falar a respeito disso. Tire dúvidas, coronavírus, Covid-19. Ó, tem um aplicativo de WhatsApp. Coloca no seu zap aí, ó. Vai chover de perguntas. 981321090. Tire dúvidas. Orientações também estão sendo dadas para você que está aqui no município de Linhares e quer saber mais. Eu falo agora de uma reunião importante envolvendo pastores. Eu falei de uma decisão tomada que envolve a Igreja Católica, que não vai ter as missas nos templos, né? Aquelas missas com muitas aglomerações. E os pastores também se preocuparam. Olha só, reunião aconteceu ontem envolvendo o prefeito da cidade e pastores. E a decisão tomada também foi de não aglomerar. Neste momento de combate ao coronavírus, muito importante que todos participem desse combate. E aí a decisão tomada foi exatamente essa. Muitas igrejas já têm transmissão online dos seus cultos. E aí a recomendação é exatamente essa, para que acompanhem, né, as transmissões online e evitem aglomerações. Próximo bloco, eu vou estar aqui conversando com um infectologista que vai falar sobre coronavírus, tirando dúvidas, dando orientações também. Já já de volta. Nós vamos conversar agora com um infectologista atuante no município de Linhares e vamos tirar dúvidas, dar orientações para esta sociedade que quer se livrar dessa história de coronavírus. Vai demorar um pouquinho mais, mas precauções são importantes. Fernando Achê, tudo bem? Bem-vindo ao Ronda. Boa tarde, é um prazer estar aqui com Fernando vocês. Achê está tomando uma distância aqui, ô produção. Dá uma olhada aqui, ó. Ele está tomando uma distância porque essa é uma das precauções, não é? Exatamente, a gente tem que evitar, né, o contato próximo com as pessoas, independente de sintoma nessa época, né? Bom, é um infectologista falando, então nós temos que ouvi-lo. Aliás, como é que está a demanda? Eu posso fazer uma propaganda livre aqui? O Fernando, ele atua no Hospital Unimed. Pronto, falei. Como é que está lá a demanda? Tem muita gente procurando informações sobre coronavírus? Então, apesar da gente orientar a população de que a gente deve procurar atendimento em pronto-socorro somente nas formas graves, né, Oséias? As pessoas estão com muitas dúvidas e estão procurando a gente, assim, em resfriados comuns, Desesperadas, qualquer assim, talvez, né? Desesperadas, Sim. desesperadas. Acho que nesse momento o que a gente está fazendo aqui, que é passar informação para o público, é uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter, além das medidas de precaução. Então eu vou parafrasear a próxima pergunta com uma pergunta que foi direcionada para mim lá de Agrovila, Antônio de Agrovila. Obrigado por nos acompanhar aí nessa região de Agrovila. Aí ele perguntou o seguinte, como é que faz para não pegar esse negócio? Pergunta do seu Antônio. E aí? Então, seu Antônio, prazer responder a sua pergunta, é dúvida de muita gente, né? A gente tem que intensificar principalmente a higienização das mãos, seja ela com água e sabão, ou com álcool gel, ou outras preparações de álcool, né? E evitar aglomerações de todas as formas. Acho que todas as pessoas têm que se conscientizar de que esse ato individual é que vai trazer o resultado para a coletividade. Dependendo daquilo que a gente seguir, é que vai fazer a gente ter ou não casos graves ou contaminações de números maiores aqui no município. Inclusive, a nossa produção está confirmando para mim que teve a primeira morte por coronavírus no Brasil, não é isso, produção? Que aconteceu em São Paulo. Esse cidadão que acabou morrendo, ele tinha vários problemas também, né? Então a gente vai falar sobre esse grupo que está mais suscetível a, de repente, ter ou contrair esse vírus, fica mais exposto. Que grupo é esse? Então, vale lembrar que não existe nenhum tipo de grupo que tem mais chance de pegar. O que tem é o grupo que pode evoluir com maior gravidade. Conforme vai evoluindo a idade das pessoas, né, chega ao ponto de, acima de 80 anos, ter 15% de mortalidade. Então, a gente tem que fazer com que, principalmente, essas pessoas e que tenham doenças crônicas, né, seja ela hipertensão, diabetes, asma, os tabagistas, né, esses têm mais risco de ter complicação. Cuidados com as crianças, eu queria que o senhor falasse também sobre isso, foi uma pergunta que chegou aqui. Quais os cuidados eu devo ter
com relação a crianças pequenas, que tipo de cuidado? A gente está falando para o adulto aí, álcool gel, isso e aquilo, e as crianças? Então, nesses 3 meses que a gente está lidando com essa pandemia no mundo, né, os trabalhos publicados em que crianças têm casos de maior gravidade são pequenos, né? Poucas crianças evoluem com gravidade. Mas, de qualquer forma, essas crianças podem, mesmo assintomáticas, estar passando para outras pessoas. Parece que no Brasil tem um caso apenas de criança, a criança de 7 anos, né? Uma criança de 7 anos que, eu acho que é essa a informação, que estaria infectada. A Zenaide de Jacupemba está perguntando aqui, eu vou fazer rapidamente essa pergunta, quais são os primeiros sintomas do coronavírus? Zenaide de Jacupemba, obrigado por nos acompanhar. E aí? Então, a infecção começa com um resfriado comum, uma gripe, né, que nos primeiros dias é mais sintomas respiratórios brandos, do tipo dor de garganta, uma coriza, né, uma obstrução nasal, coisas do tipo, sintomas respiratórios altos, e lá pelo 3º, 4º dia que começa a febre, inicialmente baixa, depois vai aumentando até 39 e alguma coisa, né, e aí começa assim, uma indisposição, uma fraqueza, acompanhada ou não de dores no corpo. Lá pelo 7º, 8º dia pode ter diarreia, né? E aí depois do 8º dia que a gente começa a ver sintomas de falta de ar, e aí as pessoas podem evoluir com gravidade ou não. Agora, do que o senhor falou aí, muita coisa pode acontecer, né? Cada organismo é um organismo. Numa gripe normal, né? Então, como diferenciar? Porque alguém pode estar falando o seguinte, já que eu estou gripado, então eu vou correr lá para o pronto-socorro. Mas não é isso, não é? Não é isso. A gente não tem condição de atender todo mundo que esteja resfriado ou gripado. Vale lembrar que a circulação dos vírus da influenza também está muito frequente. E a grande maioria dos casos que são descartados é esse o diagnóstico, seja influenza, seja adenovírus, rinovírus, né, que também estão circulando e são fatores de confusão, porque os sintomas são praticamente os mesmos, né, nessa primeira semana. Então, assim, a gente orienta as pessoas a procurarem o hospital em caso de febre persistente, queda importante do estado geral, né, e quando tem sintomas respiratórios, né, uma falta de ar nos pequenos, médios esforços. Aquele sintoma de gripe normal é ficar em casa, tomar aquele remedinho ali. Exatamente. Na gripe normalzinho, o né? O ideal. Muito bem. Vale lembrar que a gente tem que evitar de tomar para febre o ibuprofeno, tá? Isso daí os estudos têm mostrado que alguma relação disso com gravidade dos casos. Muito bem. Gente, eu poderia ficar conversando aqui horas com o Fernando Acher. Obrigado por ter dado essas informações tão importantes, não apenas para Linhares, tem muita gente nos acompanhando. Me desculpem, eu não vou poder atender a todas as pessoas aqui, porque nós só temos meia hora de programa. Mas obrigado. E normalmente, nós somos amigos, eu o cumprimentaria com um aperto de mão. Mas nós não vamos fazer isso. Nós vamos evitar isso e vamos tentar mudar esse hábito, né? Muito bem, tá aí, tá dito. Daqui a pouco eu vou falar sobre outros casos que aconteceram na cidade de Linhares, fora dessa história de coronavírus. Eu volto já. De volta com o nosso programa que trouxe muitas informações a respeito, do coronavírus. Tem que ter precaução, viu, gente? Muita precaução. O Fernando Acher está respondendo dúvidas no WhatsApp do programa Ronda. Coloca aí, gente, o WhatsApp. Está aqui, o WhatsApp do Ronda. Ele pegou o tablet da minha mão e foi lá responder o povo. É isso. Os profissionais em saúde precisam fazer isso e tem muita gente mandando uma enxurrada de perguntas para ele. Daqui a pouco estaremos no rádio. Olha, eu quero que você desconsidere essa informação, você que vê o programa sempre às 19h30, viu? Essas informações com o Fernando Acher, que foram factuais, são para agora, às 11h58. Aliás, hora de saber o que mais aconteceu na cidade de Linhares em época de coronavírus. Né? Daqui a pouco eu vou trazer. Tem promoção, obrigado Ricardo, tem promoção lá da Rede Descontão. Olha isso aí, leite ninho Fases 29,50 ou 2 por 56. Atenção, senhores pais que precisam comprar esse leite para o seu filho. Subida para o mercado municipal. Perde não, vai lá. Essa é a farmácia que hoje eu pratico.
Vamos saber agora do que acontece pela cidade de Linhares? Vamos lá. O delegado Fabrício Lucindo tomou o depoimento de 2 homens que foram presos no bairro Interlagos, suspeitos de terem praticado tentativa de homicídio. Mas há outras informações, tem vagas de emprego. Vamos saber o que acontece na cidade de Linhares. Veja aí. Teve furto de bicicleta pela cidade. O relato em questão foi registrado em Bebedouro. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima teve, além da bicicleta, o aparelho celular e documentos pessoais levados por um ladrão. Para a polícia, a vítima disse que o ladrão invadiu sua residência ainda na noite de domingo e levou seus pertences. A polícia pede que a população ajude dando informações sobre possíveis suspeitos de terem agido em Bebedouro. Os homicídios registrados no final de semana em Linhares. Enquanto as investigações seguem para tentar encontrar os autores de 2 assassinatos, o delegado Fabrício Lucindo confirmou que 2 pessoas foram presas por homicídios tentados no bairro Interlagos. Eles foram presos em flagrante por homens da Guarda Civil. Depois de depoimentos dados na delegacia, foram levados para o presídio local. Sobre as mortes violentas, Gabriel Sarmento dos Santos, de 17 anos, morto nas proximidades do trevo da Lagoa Nova, já teve o corpo liberado para sepultamento. Ademilson Alves dos Santos, de 36 anos, foi morto por arma branca na localidade de Palhau. E quem cometeu o crime ainda é desconhecido. O Cine de Linhares começa a semana com 14 oportunidades de trabalho. Todas exigem experiência dos candidatos. Para concorrer a qualquer uma delas, é necessário ter experiência. Há chances para todos os níveis de escolaridade. O Cine funciona de 8 às 17 horas e os telefones de contato são 3372-2131 e 3372-3230. Existem vagas para auxiliar de cozinha, motofrentista, resgatista, coordenador de vendas, entre outros. Atenção linharenses e demais capixabas de todo o estado. O programa CNH Social vai disponibilizar 7.000 vagas de habilitação para este ano. Serão 2.000 oportunidades a mais do que no ano passado, distribuídas em 3 fases. Na primeira fase, serão oferecidas 2.500 vagas para candidatos à primeira habilitação nas categorias A, moto, ou B, carro, para condutores já habilitados que querem fazer a mudança de categoria para D, no caso de van, micro-ônibus e ônibus, ou E, caminhão e carreta, E para a adição de categoria ou A ou B. As inscrições já estão abertas e o prazo vai até o dia 25 de março. Então aproveite, só um adendo com relação a furto e roubo de bicicleta. Há uma época atrás, bicicleta valia negócio de 300 para 400 reais, não é? Só que hoje nós estamos falando de bicicleta que custa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mil reais, 12 mil reais. Aguçou o ladrão, tem que tomar cuidado com isso. Gente, o Ronda fica por aqui, obrigado pelo carinho da sua audiência, nós vamos voltar amanhã. Fiquem conosco, até amanhã. Tchau, tchau.